Olá, tudo bem? Deu uma estudadinha naquele exercício final da aula passada? Ele está resolvido lá, faça passo a passo que você vai conseguir, eu tenho certeza. Você fez? Vale a pena. Lembrem sempre das leituras, não esqueça das leituras dos conceitos, porque isso é bastante importante e acho que toda aula de revisão eu vou te lembrar disso, tá ok? A gente deixa agora a mecânica nessa aula de agora e nós vamos dar uma olhadinha na parte de termologia. Vamos estudar um pouquinho a respeito do que é temperatura, calor, mas na aula de hoje especificamente como se mede temperatura, tá ok? As escalas, as relações que existem. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha lá. Então a gente vai estudar termometria, tá ok? Parte da termologia que vai estudar os sistemas de medida de temperaturas, tá ok? Então você está vendo na imagem aí um termômetro, registrando a temperatura ambiente, penso eu, de 25,3 graus Celsius. Está vendo ali a unidade apertadinha no cantinho lá em cima? Então essa é a unidade graus Celsius, é a unidade que nós utilizamos de forma corriqueira. Não é a unidade de temperatura do Sistema Internacional. Eu sei que você lembra daquela nossa primeira aula, a respeito das 7 grandezas fundamentais do Sistema Internacional, lembra disso? E a temperatura tem como unidade no Sistema Internacional o Kelvin, lembra disso? Mas o Kelvin não é a unidade que nós utilizamos no dia a dia, e sim o grau Celsius, tá ok? Adiante. É interessante a gente conceituar o que é temperatura antes de continuarmos, porque senão a gente vai ficar naquela confusão do que é temperatura e calor, então tem que tomar cuidado. A temperatura ela está relacionada com o grau de agitação térmica das moléculas que constituem um determinado corpo. Quanto maior for a agitação molecular, e repare que quando você fala de agitação molecular, você está falando de movimento. Então a energia que essas moléculas possuem nesse sentido é a energia cinética, tá? Então, quanto maior for essa agitação molecular, né, quanto maior for essa energia cinética do movimento dessas moléculas, maior é a temperatura do corpo, tá? Que essas moléculas obviamente constituem. Quanto menor for a agitação molecular, menor é a temperatura do corpo. Então dá uma olhadinha nessas figurinhas aqui, né? Veja que aqui ele está representando moléculas, né? Está representando moléculas livres, então podia ser moléculas de H2O, né, vapor d'água, alguma coisa assim, a 20 graus Celsius. Então vejam que praticamente não se observam os movimentos nessa figura, né? Tá ok? Ele está querendo dizer que as moléculas estão mais quietinhas ali a 20 graus Celsius. Já a 40 graus Celsius, uma temperatura maior, vejam que essas moléculas elas já estão deslocando com velocidades maiores, é o que representa esses tracinhos, né? Acho que você está bem acostumado com esse lance de desenhos, né? Então ali ele está querendo representar a velocidade dessas moléculas bem maior. Ora, se elas têm uma velocidade maior, elas possuem energia cinética maior. Aqui do lado vocês estão vendo um gifzinho animado, mostrando uma molécula relativamente grande, né? Bastante agitada. Então isso tem a ver com o calor. Quanto mais agitadas elas estiverem, maior é o calor desse corpo. Se eu colocar um termômetro nesse corpo, eu vou medir uma certa temperatura. Se essas moléculas ficarem mais agitadas do que elas estão, eu vou medir uma temperatura maior. Então a temperatura, gente, é uma grandeza que caracteriza o grau de agitação das moléculas que constituem o corpo. Isso é temperatura. Elas medem o grau, na verdade o grau médio, mas o grau de agitação dessas moléculas. Tranquilo? Vamos adiante. E calor, né? Eu não vou discutir calor nessas aulas ainda, a gente vai olhar o calor nas próximas aulas, mas eu já quero fazer essa distinção já. O calor não é importante para essa aula, mas eu quero fazer essa distinção já para a gente parar de confundir temperatura e calor. E a gente confunde mesmo no dia a dia, mas numa prova de física, num texto científico, a gente não pode fazer isso, nem no Enem, nem em nenhum vestibular. Então, calor é uma forma de energia térmica em transição. Então, calor é uma energia térmica em transição. Está viajando, vamos dizer assim. Tá? O calor ele sempre vai fluir naturalmente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, olhem para a figurinha. Eu estou imaginando um corpo A aqui com uma temperatura TA e um corpo B com temperatura TB. Eu estou dizendo que a temperatura em A é maior que a temperatura em B. Certo? Então, se esse sistema estiver isolado, eu tenho que existe um fluxo de calor
Tá? Calor a gente vai representar pela letra Q mais tarde, você deve lembrar bem disso, né? Então esse calor, essa quantidade de calor, está fluindo do corpo A até o corpo B. Professor, até quando existe esse fluxo de calor, né? Para sempre? Não, porque repare que à medida que o A vai perdendo calor, ou cedendo calor, que seria a melhor palavra, a temperatura dele vai diminuindo. E o corpo B, que está recebendo essa energia térmica, vai ter a sua temperatura elevada. Quanto mais energia térmica o corpo recebe, maior é a energia cinética das moléculas. Né? Porque esse calor que chega é uma forma de energia. Pensa comigo. Esse calor que chega é uma forma de energia. Essa energia, ela é transformada em energia cinética das moléculas. Tá? Existe trabalho que é realizado pelo calor que chega, que ele realiza trabalho sobre as moléculas e aumenta o grau de agitação dessas moléculas. Por isso que está errado dizer que o calor está contido no corpo. Está errado. Toda frase, toda sentença que der a ideia de que calor está contido é falso. Porque o calor não fica nunca guardado. O calor é uma forma de energia em transição. Na verdade, quem transmite calor é o infravermelho, aquela parte do espectro eletromagnético que nós chamamos de infravermelho. Então o infravermelho transporta uma energia chamada que nós chamamos de calor aqui no estudo de termologia, certo? Quando essa radiação, quando esse infravermelho, quando esse calor chega no corpo, ele aumenta a agitação molecular, tá certo? E aumentar a agitação molecular tem como sinônimo aumentar a sua temperatura, tá ok? Volta lá. Então, até quando que isso vai acontecer? Até a hora que o A e o B atingirem o equilíbrio térmico. O que seria o equilíbrio térmico? A temperatura de A passar a ser igual à temperatura de B. Quando as temperaturas ficarem iguais, cessa o fluxo de calor. Alguns autores preferem dizer que eles trocam calor, mas na mesma quantidade. A quantidade de calor que vai de A para B é igual à quantidade de calor que vai de B para A. O que importa é que não há mais acréscimo de temperatura e nem diminuição de temperatura de nenhum deles. Certo? Tudo bem? Poderíamos dizer que o fluxo de calor cessa nesse momento. Acho que fica mais fácil de entender dessa maneira. Seguindo. Escalas termométricas. Nós utilizamos termômetros que são bulbos de vidro, né, com um capilarzinho, com um caninho, vamos dizer assim, muito fino lá dentro, um capilar, que nele nós colocamos uma substância termométrica. Uma substância termométrica, ela aumenta o seu volume quando é aquecida, ou seja, ela dilata. Então nós utilizamos a ideia da dilatação dos líquidos para construirmos termômetros, certo? Voltando lá. Então reparem que eu tenho aqui um termômetro na escala Celsius, um termômetro na escala Fahrenheit, e um termômetro na escala Kelvin. E como é que a gente constrói um termômetro? A ideia, não fisicamente, mas ali a questão de escalas e como que a gente faz isso. Então a gente faz o seguinte, a gente pega aquele bulbo de vidro, onde a gente colocou lá uma substância termométrica, pode ser o álcool com um corantezinho para a gente conseguir enxergar, pode ser mercúrio, né? Eu tenho certeza que você já viu esse tipo de termômetro. Existem outros tipos de termômetros digitais, com termopares, enfim, né? Mas a gente vai olhar para esse mais simplesinho, que tem um álcool vermelho lá dentro, com corante. E nós mergulhamos o bulbo desse termômetro dentro de gelo em fusão. O que é gelo em fusão? Gelo que está virando água, gelo que está virando líquido, gelo de água no estado sólido que está virando água líquida, certo? Então ele está fundindo, ele está passando do estado líquido para o estado do estado sólido para o estado líquido, certo? Tem que ser assim porque com isso a gente garante a temperatura constante, tá ok? E a coluninha de álcool vai atingir uma certa altura e a gente depois coloca um número nisso. Aí a gente marca essa posição, pega esse mesmo termômetro onde tem essa posição marcada e mergulha agora na água em ebulição. É a água que está passando pelo processo de vaporização. Está passando do estado líquido para vapor. Por que isso, professor? Para garantir a temperatura constante, certo? Isso é uma discussão para a gente ter em outras aulas. E obviamente que pela dilatação, o aumento de temperatura faz com que o líquido dilate, aumente seu volume, ele vai subir nessa coluninha e vai acabar marcando lá em cima. Então você tem o mesmo termômetro com duas posições marcadas, certo? Se você quiser graduar na escala Celsius, lá embaixo, quando você tinha gelo em fusão, você chama lá de 0 graus Celsius, certo? Foi isso que o Celsius fez. Na verdade, ele fez invertido, depois a gente desinverteu para ficar mais fácil para a gente, tá? Mas de qualquer maneira, eu marco lá embaixo 0 graus Celsius. E lá em cima, onde o termômetro chegou na água em ebulição, eu marco 100 graus Celsius. Se eu fizer isso, aí claro que eu dividi em 100 partes iguais, eu tenho então Celsius, que é uma escala centígrada. Tudo bem? Tranquilo?
Aí eu quero o termômetro em Fahrenheit. Então, em vez de chamar ali no gelo infusão de 0, o Fahrenheit já colocou ali 32. 32 Fahrenheit. E lá na posição onde parou o álcool, o mercúrio que foi, na água em ebulição, ele chamou de 212. Certo? No termômetro Kelvin, esses mesmos pontos ficam com os seguintes valores, 273 Kelvin e 373 Kelvin. O Kelvin, ele não fez dessa maneira, não foi como ele pensou. Ele pensou em termos de agitação molecular. Ele pensou assim, puxa, existe uma energia, existe uma situação, existe uma temperatura para a qual a energia cinética de todas as moléculas passa a ser 0. Ele pensou assim, pode existir uma situação, mesmo que teórica, onde todas as moléculas estejam paradinhas, não tem agitação térmica nenhuma. Naquela agitação não tem. A energia cinética delas é 0. Ele chamou essa situação, ele atribuiu o 0 Kelvin, né? Nós chamamos de 0 absoluto, a temperatura na qual as moléculas cessariam completamente o seu movimento, certo? Já se chegou muito próximo dessa temperatura, do 0 Kelvin, mas ela é inatingível do ponto de vista quântico, né? Por causa de flutuações e tudo mais, você nunca pode ter certeza de que realmente as moléculas todas ficaram paradas, tá ok? Mas de qualquer maneira, nós, né, os cientistas já chegaram muito próximo, nós, humanidade, eu quero dizer, já chegamos muito próximo do 0 absoluto. Mas foi assim que o Kelvin pensou. Mas se nós compararmos o termômetro Kelvin nesses dois pontos, né, de gelo em ebulição, de gelo em fusão e água em ebulição, nós teríamos esses pontos que eu mostrei para vocês ali, tá certo? Volta lá. Eu estou falando desses dois pontos aqui, ó, 273 e o 373 Kelvin. Tá bom? Tranquilo? Então eu tenho montado os termômetros com suas escalas, né? Ó, ponto de ebulição da água, ponto de fusão do gelo para os três. Tudo bem? Certo. E agora, o que eu faço com tudo isso? Eu posso montar as relações de transformação. Eu posso montar as equações termométricas que transformam uma temperatura de um termômetro numa escala em outra escala, certo? Para isso eu vou usar o teorema de Thales. O teorema de Thales, você lembra, é um teorema de proporções, não é isso? Então é assim, ó, essa distância grande do termômetro está para essa distância pequena, assim como essa distância grande está para esta distância pequena. Lembra que você fazia isso em semelhança de triângulo? Lembra? Esse lado do triângulo grande está para este lado do triângulo pequeno, assim como a hipotenusa desse triângulo grande está para a hipotenusa do triângulo pequeno, sendo que eles são semelhantes. Lembra disso? Você está usando o teorema de Thales. É exatamente o que eu estou fazendo, tá ok? Eu estou pegando aqui, ó, quer ver, ó, brincando um pouquinho, né? Eu estou pegando e dizendo assim, ó, o grande, olha aqui, ó, essa distância grande está para esta pequena, assim como esta grande está para esta pequena. É isso que eu estou fazendo, certo? Tudo bem? Então, olha lá. Quanto mede essa distância grande? Eu estou falando de distância, mas não é isso. Eu estou usando um termo qualquer para tentar me fazer entender melhor. Não é uma distância fisicamente, né? É simplesmente uma graduação. Mas quanto vale essa diferença entre as graduações? Aqui é 100, aqui é 0. Então, 100 menos 0. Ó. Então, o grandão está para este pequenininho. Quanto mede o pequenininho? TC menos 0. Então, está lá, TC menos 0. Concordam comigo? Essa razão está para essa aqui, ó. 212 menos 32, o grandão, dividido pelo pequenininho que está aqui, ó. TF menos 32, menos 32. Então está aqui. Entenderam como eu montei isso? O grandão está para o pequenininho, assim como o grandão está para o pequenininho. Dá para fazer de outras maneiras. Eu acho essa mais simples de explicar, né? Esse grandão aqui está para esse pequenininho, assim como esse grandão está para esse pequenininho. E montou aquela relação. Agora vamos trabalhar com essa relação. 100 menos 0 dá 100, TC menos 0, TC. 212 menos 32, 180. TF menos 32, TF menos 32. Não tem o que fazer. Certo? Eu posso agora simplificar os numeradores. Eu posso simplificar aqui, ó, por 10 e depois eu posso simplificar por 2. Então vai ficar 5 e aqui no lugar do 18 vai ficar 9. Certo? Então 5 e 9, simplifiquei os numeradores. Posso fazer isso, né? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou só inverter as frações. Daí eu fico com a relação como ela é exibida na maioria dos livros de física aí, né? Inverte essa fração aqui, vai ficar TC sobre 5. Inverte essa fração, vai ficar TF menos 32 sobre 9. Então você acabou de montar uma equaçãozinha, que é, na verdade, uma equação termométrica, porque ela me permite transformar da escala Celsius para a escala Fahrenheit e vice-versa. Tudo bem? Tranquilo? Então tá aqui. Veja que não é uma equação que você deva necessariamente decorar, porque se você montar os termômetros e usar o teorema de Thales, você chega nessa equação de uma maneira até, na minha opinião, fácil, facilitada. Não é tão difícil fazer isso aí.
Tudo bem? Mas, claro, guardou a equação, você ganha velocidade. Você faz o exercício mais rápido. Tudo bem? Vamos adiante. Então, conseguimos uma equação termométrica, uma equação que transforma de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. Adiante. Se a gente fizer a mesma coisa entre Celsius e Kelvin, a gente vai encontrar a equação termométrica de transformação entre essas duas escalas. Então vamos lá, de novo, né, gente? Esse grandão está para esse pequenininho, assim como esse grandão está para esse pequenininho. Só tome cuidado que agora você está pegando o termômetro Kelvin, né? Então vai 273 Kelvin aqui e 373 Kelvin lá, certo? Então só toma cuidado com isso. O grandão, 100 menos 0. Grandão aqui no Celsius, o pequenininho no Celsius, TC menos 0. Está aqui, já fizemos isso anteriormente. E agora no termômetro Kelvin. Esse grandão, 373 menos 273, dividido por pequenininho, TK menos 273. Tá? Diferença entre pontos, né, gente? Tá? Muito bem, 100 menos 0, 100, TC menos 0, TC. 373 menos 273 dá 100. Então tá aqui o 100, divididos por TK menos 273. Tá bom? Tranquilo até aqui? Agora repare que os numeradores são iguais, então eu posso simplificar esses numeradores, ou outra maneira é dizer assim, ó, se os numeradores são iguais, para que a igualdade seja mantida, os denominadores devem ser iguais. Então, se você simplificar aqui, fica 1, multiplica cruzado, vai dar TC é igual a TK menos 273. Então a temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Ou a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Tá ok? Tanto faz como você vai pensar aqui. Certo? Você isolou TC para calcular TC e isolou TK para calcular a temperatura em Kelvin. Tudo bem, gente? De novo, eventualmente você não precisa... Essa equação geralmente a gente lembra com mais facilidade, tá? Mas não há necessidade de você ficar com tudo isso decorado, uma vez que você pode desenhar os termômetros e, pelo teorema de Thales, chegar na equação de transformação, na equação termométrica. Tá bom? Tranquilo? O que não pode esquecer é que aqui no Celsius é 0 e 100 e no Kelvin é 273 e 373. Tranquilo isso? Então, montamos a equação termométrica para essa situação. Tranquilo até aqui? Beleza? Teorema de Thales. Desenha os termômetros um do lado do outro, coloca lá os valores direitinho e faz. O grandão está para o pequenininho, assim como o grandão desse está para o pequenininho desse. Montou essa proporção, você consegue, daí, usando um pouquinho de matemática, chegar na equação termométrica, na equação de transformação entre as unidades. Tranquilo? Vamos adiante? Mais um pouquinho? Vamos lá. Cuidado, porque existem exercícios, veja, vem aqui para mim, ó. Existem exercícios que vão te dizer, a gente já vai fazer um pelo menos, ele diz assim, lá na cidade de Nova York tem a temperatura de 80 graus Fahrenheit, ou a temperatura de uma pessoa, ele inventa uma situação e diz que é a temperatura em Fahrenheit, certo? E aí ele pede para você calcular ela em Celsius. Ora, como é que você vai fazer isso? Vai usar a equação de transformação que a gente viu ali agora. Mesma coisa se ele quiser que você calcule em Kelvin uma temperatura dada em Celsius ou vice-versa. Você vai usar a equação que a gente viu ali, usando o teorema de Thales. Agora, cuidado com exercícios que falam de variação. Exercícios que falam de variação são exercícios mais delicados, tem que tomar cuidado. Não é difícil, a equação você vai montar praticamente da mesma maneira, mas às vezes a gente se distrai, é isso que eu quero dizer. Às vezes a gente não percebe, ele está falando de variação e você está usando a equação termométrica de transformação de uma na outra. Cuidado. Se ele falar de variação, olha como é que você tem que pensar. Desculpe. Ele está falando de uma variação de temperatura. Então, daqui, ó, você tem aqui uma variação de temperatura em Celsius, aqui você tem uma variação de temperatura em Fahrenheit, percebe? Então eu coloquei agora não um tracinho só, coloquei 2 para mostrar a variação. Então, você tem que usar o teorema de Thales também. Ó, essa variação está para esta, assim como esta variação está para esta. Se você fizer essa conta, você vai ficar com ΔTC sobre 5 igual a ΔTF sobre 9. Certo? Olha, esse 5 e esse 9 já tinham, olha aqui, ó, esse 5 e esse 9 já tinham na equação anterior. Vamos voltar lá para olhar, ó. Olha aqui, ó, já tinha esse 5 e esse 9. Só que agora ele está falando de variação. Então você vai colocar variação na temperatura Celsius e variação na temperatura Fahrenheit. Tá ok? Veja que se você isolar o ΔTF nessa equação, eu vou fazer aqui, ó. Se você isolar o ΔTF nessa equação, você vai ficar assim, ó. Espera aí que eu fiz muito grande. Olha aqui, ó. Deixa eu escrever melhorzinho, ó. ΔTF vai ser 9/5 do ΔTC. Concordam comigo?
Concordam? Eu passei esse 9 que está dividindo, passei lá multiplicando. Então ficou 9/5 de ΔTC. 9/5 é 1,8. Então ΔTF é igual a 1,8 ΔTC. Concordam? Então vejam que toda vez que você tem uma variação de 1 grau Celsius, ó, estou falando de variações, tá, gente? Ó, toda vez que você tem uma variação de 1 grau Celsius, qual foi a variação em Fahrenheit? Olha, coloque 1 aqui, 1,1,8, 1,8 graus Fahrenheit. Percebe? Então, toda vez que você tem uma variação de 1 grau Celsius, o termômetro Fahrenheit variou 1,8. Por quê? Porque como aqui cabe em 180 divisões, né, 212 menos 32, são 180 divisões. E aqui você tem 100 divisões. 180 divididos por 100 vai dar 1,8. Então, toda vez que você tem, você variou 1 só no Celsius, o Fahrenheit você já passou de 1, porque está mais espremidinho a graduação. Então, você passou de 1, quase chegou em 2, chegou em 1,8. Tá? Então, toma cuidado com essas questões de variações. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Entenderam a ideia? Muito bem. Então, falou em variação, você usa assim, ó. Essa equação é meio parecida com a outra, com a diferença que você tem variações no numerador, certo? E se for com Celsius? Ah, veja, variação aqui está para essa, assim como essa variação está para essa. Só que agora, olha que coisa interessante. Aqui você vai fazer ΔTC sobre 100, que é 100 menos 0. Aqui você vai fazer ΔTK também sobre 100. Isso simplifica os denominadores. A variação em Kelvin é igual à variação em Celsius. Por quê? Porque os dois termômetros são centígrados. Os dois termômetros são divididos em 100 partes, pode ver. Né? O Fahrenheit que é dividido em 180. O Fahrenheit não é uma graduação centígrada. Tá? Vocês já escutaram 1 milhão de vezes as pessoas, principalmente na televisão, falar assim: a temperatura é 20 graus centígrados. Está errado falar centígrado, porque escala centígrada vem de 100. Então a escala Kelvin também é centígrada, porque você também pode dividir em 100 partes naquela região entre gelo em fusão e água em ebulição. Então tem que falar Celsius, a mocinha do tempo, na televisão, no jornal, tem que usar a unidade correta. Deveríamos toda vez dizer, olha, a temperatura na cidade de Curitiba é de 20 graus Celsius. Deveríamos dizer a unidade. Tá? Mas é que entende-se que todos saibamos qual é a unidade, mas centígrado não seria legal mais usar, não se usa mais a escala, não se fala mais grau centígrado, porque centígrado vem de divisão de 100, certo? Divisão da escala em 100 partes, tudo bem? E o Kelvin nesse sentido também é centígrado e outras unidades que existem por aí, certo? Continuando. Tranquilo então a ideia das variações? Cuidado com isso, tá bom? Então façamos um exercíciozinho para ilustrar isso, bem tranquilo. Numa das regiões mais frias do mundo, o termômetro indica menos 76 graus Fahrenheit. Qual será o valor dessa temperatura na escala Celsius? Gente, se você lembra da equação, escreve a equação e manda bala. Não lembra da equação, monta os termômetrozinhos e daí chega na equação e usa a equação, certo? Então, olha lá, eu lembro da equação, coloquei ela lá direto. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Eu tenho a temperatura, TF... Ixi, aqui agora... deixa eu só ver uma coisa. Aqui é 76, né? 76, tá? Ali saiu invertido, só arrumar ali. Tá? Saiu 67 ali na minha aula. Então é 76 aqui, né? Tá? Tudo bem? Então, só que ele é negativo, então cuidado, ó, ele traz o negativo com ele, olha aqui, ó, tá? Temperatura em Fahrenheit, menos 76. Menos 76 menos 32, 108, tá certo isso, né? Então, menos 108. Aí você tem que fazer o seguinte, faz essa divisão aqui, menos 108 dividido por 9, menos 12. Menos 12 vai ser multiplicado pelo 5 que está dividindo e passa multiplicando. Então vai dar menos 60 graus Celsius. Menos 60 graus Celsius, marcamos a letra A. Tranquilo? Gente, aplicação direta da equação, muito tranquilo, tá? Bem facinho, mas é importante ter essa equação ou na mente ou saber como chegar nela montando os termômetros. Tranquilo? Belezinha? Tá. Outro. A temperatura em Rio Branco, um certo dia, sofreu uma variação de 15 graus Celsius na escala Fahrenheit. Essa variação corresponde a... Tá vendo? Agora temos um problema de variação. Então toma cuidado com isso. Temos um problema agora que ele fala de variação. Eu não vou usar a mesma equação. Se eu usar a mesma equação, né? Ó, se eu utilizar essa equação aqui agora, ó, deixa eu...
Ó, se eu usar essa equação aqui, eu vou errar o exercício, porque essa equação, ela transforma o valor de uma temperatura definida no ambiente, do meio, do corpo, em outra escala. No caso de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. Quando ele fala de variação, você precisa da equação das variações. Então dá uma olhada lá, volta lá. Ó, equação das variação. Eu fiz um exercício seguido do outro justamente para te chamar a atenção. Eu vou ler de novo o enunciado, vou ler o enunciado. A temperatura em Rio Branco, um certo dia, sofreu uma variação de 15 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, essa variação corresponde a 2 pontos. Então, usa a equação de variações, tá ok? Vai lá, qual foi a variação em Celsius? Ele falou, a variação foi de 15. Gente, olha aqui. Você está entendendo que a temperatura lá não é de 15 graus Celsius? Foi a variação. Certo? Então, se a temperatura era 30, foi para quanto? Foi para 45, variou 15. Percebe? 15 não é a temperatura ambiente, ele está dizendo de quanto variou. Se a temperatura era 0, foi para 15. E assim vai, certo? Então, volta lá. Então, variação da temperatura em Celsius, 15. 15 dividido por 5 vai dar 3, igual a ΔTF sobre 9. Passa o 9 que está dividindo, multiplicando, 9 vezes 3, 27. Então, a variação de temperatura na escala Fahrenheit foi de 27 graus Celsius, certo? Se a gente voltar, quer ver, eu acho que até vale a pena, se a gente voltar aqui nas variações, o que a gente percebeu ali? Que essa variação aqui foi de 15 graus Celsius e essa aqui foi de 27 graus Fahrenheit. Percebe? A variação, quando o termômetro em Celsius variou de 15 graus Celsius, o termômetro em Fahrenheit variou de 27. Ele foi de um valor e foi para 27 mais alto. Tá claro? Tranquilo? Era 27 mesmo, né? Era. Marcamos a letra D, ali, 27 graus Fahrenheit. Tranquilo até aí, gente? Belezinha? Mais umzinho? Ao medir a temperatura de um gás, verificou-se que a leitura era a mesma, tanto na escala Celsius como na Fahrenheit. Qual era essa temperatura? Exercício clássico de vestibulares, alguns vestibulares até cobram isso ainda, né? Ele está dizendo que a temperatura em Celsius, os dois termômetros concordaram. Olha aqui, ó. Imagina que você está nesse ambiente. Você foi até dois termômetros, um do lado do outro. Um estava na escala Celsius, um estava na escala Fahrenheit. Você olhou para esses dois termômetros e eles estavam marcando exatamente o mesmo valor. Que valor é esse? Entendeu a pergunta? É isso aí que ele está perguntando. Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer que aquilo que é TF é igual a TC, não é isso? A temperatura em Fahrenheit é igual a... Ou ao contrário, se você quiser, a temperatura Celsius é a Fahrenheit, tanto faz. Então eu peguei a equação e no lugar do TF eu já escrevi TC. Porque TC e TF são iguais, então eu já escrevi TC. Pronto, resolveu o exercício, só fazer continha, né? Tá? Multiplica cruzado, então vai ficar 5 que multiplica TC menos 32, está aqui indicado, 9 vezes TC, 9 vezes TC. Cuidado com essas multiplicações. Por exemplo, ó, esse 5, quando vai passar para lá, ele tem que multiplicar tanto o TC como o menos 32. Cuidado, tá? Às vezes a gente vai fazer essas contas, a gente faz o 5 multiplicar o TC e esquece que o 5 tinha que multiplicar o menos 32 também. Então, cuidado. Eu, particularmente, prefiro indicar a multiplicação. Ó. Eu indico ela, depois eu faço. Ó, tá indicada que tem que fazer isso. Aí eu não vou esquecer da distributiva. Ó. 5 vezes TC, 5TC. 5 vezes menos 32, menos 160. Esse 160 eu passo para lá mudando de sinal. E o 9 eu passo para cá mudando de sinal também. Se bem que eu fiz um pouco diferente. Quer ver o que eu fiz? Eu passei esse para cá mudando de sinal. Eu passei o 5 mudando de sinal e deixei o 160 no lugar dele e o 9 no lugar dele. Tá bom? Tranquilo? Então vai ficar 9TC menos 5TC igual a menos 180. Tanto faz, gente. Se você fizesse o 160 para lá, o 9 para cá, ia dar tudo a mesma coisa. Tá? É só um jeito diferente de fazer. Então vai ficar 4TC igual a menos 160, menos 160. Passa o 4 dividindo, vai dar menos 40. Então a temperatura em Celsius, que é igual à temperatura em Fahrenheit, não vamos esquecer disso, é menos 40 graus Celsius. Então é bacana isso porque num ambiente, se um dia na vida você entrar num ambiente cuja temperatura é menos 40, frio para né? Se você entrar nesse ambiente e olhar para os dois termômetros, você vai ver que eles estão marcando exatamente o mesmo. Só que essa temperatura é muito baixa, menos 40 graus Celsius, menos 40 graus Fahrenheit. Eles concordam nesse momento, tá ok? Vamos ver? Mais umzinho? Olha lá, vamos ver se dá tempo.
Aqui é bacana, ó, esse aqui eu até vou deixar para vocês terminarem, tá certo? Eu vou mostrar o começo, mas eu deixo para vocês terminarem. Ele diz assim, ó, comparando-se a escala E de um termômetro com a escala C Celsius, obteve-se o seguinte gráfico de correspondência entre as medidas. Quando o termômetro Celsius estiver registrando 90 graus Celsius, o termômetro E estará marcando. Gente, esse E é uma escala qualquer, pode ser uma escala Elton, grau Elton, certo? Mas o E aqui é qualquer, tudo bem? Qualquer um. Inventou-se um novo termômetro, inventou-se uma nova escala, tá ok? Só que você tem um gráfico, então veja só, você tem que pegar dois pontos conhecidos. Então eu vou pegar esse ponto aqui, porque o que eu estou vendo nesse ponto? Quando eu tenho 50 graus Celsius, isso corresponde a 90 graus E. E esse ponto aqui? Esse ponto eu não conheço, eu conheço o valor do E, mas não conheço o valor do C, percebe? Então esse ponto não é um bom ponto. Mas esse ponto aqui dá para usar, ó. Esse outro ponto dá para usar, tá ok? Porque eu percebo que quando eu tenho 0 graus Celsius, ele corresponde a menos 10 graus E, percebe? Tá, e o que eu faço com esses valores aqui? Então vamos para o próximo slide. Olha lá. Eu montei os termômetrozinhos aqui para ficar bonitinho para você perceber o que está acontecendo. Olha lá, ó. Quando eu tenho 0 para o grau Celsius, eu tenho menos 10 para o termômetro grau E, percebe? Dados que eu retirei do gráfico, correspondente a esse ponto aqui, ó. Tudo bem? E quando eu tenho 50 graus Celsius, isso corresponde a 90 grau E, que corresponde a esse ponto aqui, ó. Lembra? Veja que no slide anterior a gente fez isso, ó. Tá aqui. Só que lá eu fiz bonitinho, eu coloquei num termômetro, ó, que bacaninho, ó, que lindinho que eu fiz para vocês. Coloquei no termômetro e ainda chamei o termômetro de grau E, ó lá, ó. Tá bom? Tranquilo? Aí o que você vai fazer? Você conhece de cor a relação de transformação de Celsius para E? Não, professor, eu nem sei o que é esse E. Percebe? Você conhece lá os valores que ele deu no gráfico, mas você não sabe, é um novo termômetro diferente. Então pronto, use o teorema de Thales e monte a relação. Vou mostrar e você termina, tá ok? Olha lá. Aqui, grandão está para o pequeno, 50 menos 0 sobre TC menos 0. Está para o grandão do E, assim como pequenininho para o E. Então, olha lá, 90 menos 10, só cuidado com esse joguinho de sinal, o menos da equação e o menos que o 10 está trazendo com ele, dividido por TE menos 10. Tá lá, pronto. Agora, você cuida da matemática, certo? Onde é que você vai chegar com tudo isso? Se você não substituir, porque ele quer saber, né? Ó, ele quer saber 90 graus Celsius vale quanto na escala E. Se você, no lugar do TC, não substituir o 90, você vai acabar chegando aqui, ó, na equação termométrica de transformação. Aí aqui nessa equação, ó, eu fiz isso aqui depois, ó, no lugar do TC você coloca o 90 e faz a conta. Então, quando a temperatura for de 90 graus Celsius, a temperatura no termômetro E vai ser de 170 graus E. Entendeu? Entendeu a ideia? Você pode, no momento que você estiver resolvendo isso aqui, ó, você pode colocar no lugar do TC, você já pode colocar 90 e já calcula o TE, vai dar 170. Ou, como eu preferi fazer, montar a relação de transformação primeiro e depois usar e chegar na resposta. Tá ok? Tranquilo? Dá uma olhada com atenção, refaça esse exercício, tá? E, ó, pode ver que não tem mais depois, então esse é o último exercício que você faz e conclui essa parte de termometria. Beleza? Tranquilo? Gente, bons estudos. Fé que vai dar tudo certo, sem desânimo, vamos adiante. Um abraço, até a próxima aula.